Agora a gente vai falar um pouco sobre TWI, né? Que é o indicador de desgaste do pneu. É uma coisa legal de a gente mostrar aqui, né? É que o TWI são essas marquinhas, esses risquinhos que a gente tem aqui no pneu, né? Tem aqui e dá pra ver aqui, aqui e aqui. Tem muita gente que acha que o indicador, ele indica que o pneu tá desgastado quando ele some, né? Mas quando ele some, aí o pneu já foi embora faz muito tempo, né? Exatamente. Esse indicador, ele indica que o pneu precisa ser substituído quando ele fica rente à superfície do pneu. Então, nesse caso aqui que eu tô mostrando... Já passou do ponto, né? Ele já passou do ponto, ele já atingiu o TWI, tá na hora desse pneu aqui, ele já... Se você pegar uma Blitz, né, com o pneu dessa forma aqui, você já pode ter seu carro retido, né? Pode tomar uma multa, porque já teria que ser substituído. Então, caso você receba um cliente na sua oficina, é bom você colocar como um dos itens de revisão que você pode fazer de entrada, se você vende pneu, principalmente, né? Ou se não vende também, né? Porque é interessante você prestar esse serviço de consultoria pro seu cliente. Exato. Falar assim, esse pneu aqui, essa marquinha aqui, ela quer dizer que esse pneu já precisa ser substituído, né? Se o senhor cair numa Blitz ou uma fiscalização ou qualquer coisa assim, você vai ter o seu carro retido. Vale lembrar que não necessariamente tem que estar, no caso dessa imagem aí, vale lembrar que não necessariamente tem que estar os 4 gastos, né? Às vezes, só de você ter um lado ali, um TWI que já chegou, você já deve fazer a troca do pneu, que o policial pode considerar como... É isso aí, qualquer marca dessas aqui que forem atingidas, seu pneu já tá gasto. Exatamente. Não é só... Não é quando acabar todo o pneu, né? E outra coisa, né, gente, que muitas vezes as pessoas só olham pra isso, né? Quando você pensa na vida útil do pneu, mas sempre tem que estar de olho na data de validade do pneu, porque isso... Com o tempo, ele vai variando as características de esforço físico que ele consegue estar entregando, né? Então, não é o único parâmetro. É importante também, por que existe esse TWI e por quê? Porque, na verdade, ele é um indicador da profundidade dos sulcos da banda de rolagem. Isso esses sulcos na banda de rolagem, terem uma profundidade adequada é super importante para a segurança do veículo, principalmente quando tem umidade ou um filme de água sobre a pista. Então, essas ranhuras, elas conseguem escoar água quando o veículo encontra alguma superfície com líquido. Enfim. Então, é de suma importância esse indicador estar de acordo, até mesmo de segurança do próprio condutor. Conforme então o sulco vai reduzindo, a capacidade dele drenar água vai ser reduzida também. Então é sempre bom a gente estar ligado nesse ponto que conforme vai chegando ali a marca do TWI, a gente tem que se preocupar em fazer a troca dos pneus. Só lembrando, né, pessoal, que o pneu, ele não significa que ele não perde desempenho conforme você vai usando, né? Não é que ele chegou nessa marca aqui e ele ficou ruim, né? Tipo, ele já começa a se deteriorar conforme ele for sendo desgastado. Esse é o mínimo de desempenho que ele tem que ter. Isso, exatamente. Ele é o mínimo de desempenho que ele tem que ter pra gente ter uma rodagem segura. Então, se você já tá com o pneu ali que já andou uns 30, 25 mil km, é bom você já começar a se preocupar ali em dia de chuva, né? Ou se aconselhar o seu cliente a se preocupar em um dia de chuva pra ele evitar andar forte nesses dias, andar em velocidade muito elevada, né? Principalmente quando tem água acumulada por cima da pista, que o pneu não vai estar igual ao novo, né? Então, é o índice mínimo, né? O TWI é o índice mínimo. Sim. Bom, um ponto importante agora nos pneus é a pressão, né? Então, qual que é a pressão ideal que o pneu deve estar, como que o pneu deve estar conforme a pressão em si, né? A pressão, toda fabricante indica, seja no manual do proprietário, seja no veículo, sendo na abertura de porta ou até mesmo na tampa do tanque. E é ideal que a gente sempre esteja com a pressão correta no veículo. Por quê? Vamos supor que a gente está com uma pressão insuficiente, como mostra ali no nosso slide, né? O pneu ele vai começar a ficar mais achatado na superfície de contato com o solo, porém, ele vai começar a ficar com o meio um pouco mais erguido. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que o carro precise gerar mais força para se locomover, assim gastando mais combustível e, além disso, gerando um desgaste irregular dos pneus, ou seja, ele vai estar, então, com mais área de contato nas laterais, beleza, porém o centro vai estar mais afastado do solo, assim fazendo com que ele gaste mais nas bordas, ao invés de gastar igualmente das bordas e no centro, né? É uma coisa que é legal a gente lembrar, né, que a gente vai abordar até depois, é que a pressão insuficiente, quem nunca andou com a bicicleta com pneu vazio, né? 5 PSI a menos ali, você já percebe que a bicicleta fica bem mais pesada. Suar, né? Até o guidão fica mais pesado, né? Pro carro a mesma coisa, né? Se tá com o pneu vazio, você vai ter que gastar mais combustível pro carro andar. Então é importante a gente manter a pressão correta. Isso, uma coisa interessante é que algumas montadoras, elas especificam tanto uma pressão em condição normal, tanto uma pressão para economia de combustível. Normalmente essa pressão de economia de combustível é um pouquinho acima, alguns PSI a mais do que a pressão normal. E a pressão
de economia de combustível, ela não é uma pressão que vai prejudicar o seu deslocamento com o veículo, né? Ela não vai diminuir a área de contato. Basicamente, ela tem um compromisso com o conforto ali, né? Porque Exatamente. o pneu mais cheio, né? O pneu Vai ficar um pouquinho mais duro. O pneu é o contato do carro com o chão, né? O primeiro componente da suspensão é o pneu. Exato. Quando a gente infla mais ele, a gente está tornando esse primeiro componente um pouco mais duro, né? Então você vai sentir o carro um pouco mais rígido para andar ali e tal, mas é um compromisso ali que você pode fazer para economizar um pouquinho mais de combustível, vai depender do que você quer Mas no dia a dia. também vale falar que isso a gente está falando de intervalo razoável, né? Porque se você então. passa muito da pressão, vai começar a aparecer os problemas ali de pressão excessiva, desgaste do meio do pneu, né? Que é o contrário do que o Guilherme falou, que desgasta nas laterais quando a pressão é insuficiente. Então, aqui a gente tem o exemplo da pressão excessiva, né? Conforme o Guilherme explicou, né? No pneu murcho, a gente aumenta a área de contato nas bordas, mas o centro do pneu ele fica não sofre uma carga tão grande, né? Exatamente. E aqui, com a pressão excessiva, o pneu começa Ele a vai fazer inflar o mais o contrário, meio, né? Que ele tá amarrado pelas bordas no aro, e ele começa a inflar esse meio aqui, né? Começa a ficar mais parecido com o pneu de moto. Isso aí. E isso faz com que isso aqui se desgaste mais, né? Então, a pressão para a economia de combustível, ela é um pouquinho maior que essa, mas ela não vai causar os defeitos da pressão excessiva de E a gente vai ter uma perda da área de contato do pneu com o solo, né? Exatamente. Então, o que seria uma área de contato total, agora a gente vai ter uma área de contato bem reduzida em relação a... E isso diminui um pressão, pouco a performance de frenagem do veículo, a aceleração. Exatamente. E assim, né, gente? A gente tem que estar de olho nesses valores, mas também se dá ao fato de que o veículo não tem uma carga fixa. Às vezes você vai viajar, tá com o carro cheio, então muitas montadoras colocam a pressão do carro com carga e sem carga, que é 2 passageiros é sem carga, mais do que isso, ou o carregado é com carga, para compensar essa carga extra, né? Para poder fazer com que o perfil do pneu em contato com o solo seja o ótimo, né? Isso, o melhor possível. Não fique tão murcho para não ter que sofrer carregando mais peso, ou não fique também com uma pressão excessiva, fazendo com que a gente tenha um comportamento, né, alterado. Beleza, aqui a gente tem um exemplo, né, do que a Como gente a gente tinha estava comentado comentando antes. Né? Esse aqui é um pneu que ele rodou murcho, né, e ele desgasta bastante as bordas, né, então é até um desgaste que ele ocorre antes do que esse aqui, porque quando você roda o pneu murcho, você acaba esquentando ele mais, né? Ele passa por um estresse maior e ele acaba esquentando mais. Então, ele desgasta bem as bordas e ele tem uma durabilidade menor. E esse aqui é um desgaste de pneu muito inflado, né? Que desgasta muito o meio do pneu. Esse aqui é um pouco mais raro, né? Mas acontece também. Quando há pressão baixa, ele tem uma deformação muito grande, né? Com o solo. Então, às vezes, você percorre alguns quilômetros ali e já tá quente o pneu, e isso vai alterando a estrutura do pneu, né? E diminuindo a vida útil. E quando ele tá murcho, né? Como ele dobra, né? Quando ele fica com aquelas dobrinhas, cada vez que ele vai girando, toda a estrutura dele vai dobrando. Por isso que ele esquenta bem mais.